Olá, você viu aí, já decolamos. Você está convidado para mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades da região, do estado de São Paulo, do Brasil e eu diria até do mundo também, por que não? O nosso programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, pode enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, a gente sempre está estimulando você a fazer isso, a interagir conosco aqui na Opinião Cidade. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre condicionamento emocional. E, para isso, estamos recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade o Master Coach Internacional Rogério Martins, de atuação em São José do Rio Preto, em várias cidades do Brasil, várias regiões, uma pessoa muito referenciada em relação a esse tema. O trabalho do coach no Brasil, o que isso pode acarretar positivamente para as pessoas, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal e etc. Né? Rogério, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. É sempre bom conversar sobre assuntos que engrandecem as pessoas, como é o caso de hoje, não é isso? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, aí um beijo para todos os telespectadores, para você, para a Fernanda, né? Agradecer o espaço. É uma honra estar aqui, viu? Pode ter certeza disso, é uma honra e um privilégio estar aqui e falar de um tema que eu sou tão apaixonado, que é o desenvolvimento humano, né? É sempre bacana isso, conversar com pessoas como você, que certamente entendem muito sobre o assunto a respeito do qual você vai falar, e além de entender muito, gosta de falar sobre esse assunto. Isso é essencial, né? Eu sou apaixonado. Essa é a combinação perfeita. Não tenha dúvida, né? Fazer o que gosta e ainda ganhar para isso, para de ser um trabalho, passa a ser uma diversão, né? Sem dúvida. Uma diversão séria, mas uma diversão. Eu realmente sou um apaixonado e agradeço muito esse espaço de coração, viu? Rogério, vamos falar aqui. Hoje você tem uma palestra, hoje a partir das 19 horas, no Rio Preto Shopping, em São José do Rio Preto, sobre condicionamento emocional. E, na verdade, é uma espécie de abertura para um seminário que vai acontecer no mês de agosto, no IP Parque Hotel, em Rio Preto, né? Isso. Queria que você falasse, então, inicialmente, sobre essa palestra. O que você vai falar nessa palestra? As pessoas podem simplesmente comparecer ao shopping a partir das 19 horas e assistir a palestra. Fala um pouquinho sobre isso, esteja à vontade, por favor. Falo sim. Bom, o tema da palestra é como assumir o controle emocional da sua vida. Então, eu acredito que é um tema realmente muito oportuno, onde o pano de fundo é o nosso conceito, né, do condicionamento emocional, e é aberto ao público, é gratuita. Entretanto, a gente está pedindo para fazer uma inscrição, porque tem espaço limitado de vagas, limitação né? de espaço, claro. Mas é aberto ao público, é claro, limitado para sentar, né, cadeiras. Mas a pessoa que estiver lá, com certeza vai ser muito bem-vinda. O Rio Preto Shopping tem, junto com a Fernanda, abriu esse espaço para nós. E eu fico muito feliz, muito honrado de falar um tema sobre isso, porque assumir o controle emocional da sua vida hoje, ele pode salvar vidas. Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque é alarmante, né, os números aí da depressão, de suicídios no Brasil. Então, é um tema que realmente me preocupa muito. Então, nós vamos abordar como assumir o controle emocional da sua vida e, consequentemente, colocar isso à disposição em qualquer área da pessoal, profissional, enfim. É possível, então, as pessoas todas assumirem o controle emocional da própria vida sem necessidade de recorrer, por exemplo, a medicamentos, se for o caso, etc. É possível? Não, excelente pergunta. Não só é possível, como é necessário. Se a gente quiser ter uma vida saudável, literalmente, né? Mente, corpo e alma, todas numa sintonia. Eu costumo dizer o seguinte, o que a emoção não resolve na mente, o corpo transforma em doença. Quando chega no ponto que está tomando uma medicação, é claro que cada caso é um caso, mas mais de 90% das doenças hoje, comprovadamente, nasceram de uma emoção equivocada, que foi, ao longo do tempo, se transformando numa doença física. Então, perfeita a sua pergunta. Exatamente, não só é possível, como é necessário. Hoje é de utilidade pública esse tema, falarmos de controle, mas veja, é controle emocional, né? Não controle da emoção. É importante que se diga isso. Às vezes as pessoas confundem e falam assim, pô, Jé, mas como que eu vou controlar a minha emoção? Como que eu vejo até alguns autores famosos falando assim, você tem que eliminar o medo. O dia que você eliminar o medo, você morreu. Né? Por favor, não elimine o medo. Não se trata de controlar a emoção, então. Exato. Né? Tenha medo, por favor, tenha medo. Mas assim, aprenda a usar o medo ao seu favor. Essa é a diferença. Então assim, a semelhança, por exemplo, às vezes eu escuto um tema assim, tem que fazer a administração do tempo. Isso não existe. O tempo é 24 horas para todo mundo. O que eu posso te ensinar no coaching, LPC? A fazer a sua gestão do tempo, como você lida com as 24 horas. A mesma coisa é a emoção. Vamos pensar assim,
a própria palavra já diz, emoção é emoção, ela se move. Então, uma hora você está triste, ao mesmo tempo você está feliz, outra hora você está com raiva. Isso durante o próprio dia, né? A pessoa está muito feliz agora, de repente acontece alguma coisa, fica com raiva, depois feliz de novo, depois toma uma fechada no trânsito, fica triste ou chateado. Chega no final do dia, a gente tem a semelhança, um eletrocardiograma emocional. Ou seja, ninguém fica só triste ou só feliz o tempo todo. Ou seja, a emoção ela se move. Então eu não consigo controlar te ensinar a controlar a tua emoção. O que eu consigo te ensinar é como controlar, ter um controle emocional, ou seja, como lidar com a emoção na hora certa, no momento certo. Tá, quer dizer, as pessoas podem se emocionar, devem se emocionar, né? Senão se tornariam pessoas, eu imagino, excessivamente chatas, inclusive, né? Imagina se uma pessoa que fosse a um espetáculo de humor, por exemplo, e controlasse a emoção para não rir de jeito nenhum, né? Perfeito, Rê, perfeito. É assim, nós somos seres emocionais. Exato. Nós somos seres emocionais, então, mais de 80% do nosso sucesso ou fracasso se deve às questões emocionais e 20% técnicas. Então, nós somos seres emocionais, por mais que a gente não queira. Então, não só deve, como ela vai se emocionar. Essa é a questão. A pergunta é, quem está no controle dessa emoção? Desse estado emocional? É a pessoa ou são as pessoas? É disso que se trata, né? Então, lá, a gente vai trazer assim, uma metáfora do controle remoto emocional. Ou seja, é a pessoa retomar o seu controle remoto. Porque quando eu faço algo para você e se você sente raiva, o poder está nas mãos de quem? Das suas mãos ou na minha? Na minha. Porque eu despertei a raiva em você. Certo. Então, é disso que se trata. Se eu entro no jogo, é um problema meu. Você está me dando poder. Exato. E é o que mais a gente faz, porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Então, eu concordo com você. Nós temos sim que nos emocionar, temos sim que experimentar as emoções. Na hora de ter raiva, é para ter raiva. Na hora de ter medo, é para ter medo. Na hora de estar num estado de paz, é para ter paz. Não tem problema. Agora, como saber a hora certa? E mais, como fazer disso um hábito? Porque nós somos seres de hábitos, né, Rei? Que são padrões de comportamento. Então, assim, falando uma linguagem mais simples possível, naturalmente, o hábito ele é muito importante para a nossa vida, porque ele é um atalho da mente. Né? Agora, quais esses hábitos te fortalecem ou te enfraquecem? Porque quando a gente está dando poder para outra pessoa, quando a gente está pegando o nosso controle remoto emocional e falando, toma, aciona para mim... Terceirizando, né? Isso é um problema. Nós vamos nos enfraquecer, né? Nós vamos nos vitimizar. E o vitimismo é um câncer da alma. A autopiedade, né? Aquela situação onde a pessoa culpa sempre o terceiro, isso realmente... É tão comum isso, né, Rogério? Muito comum, né? infelizmente muito comum. E muito prejudicial também. Né, Rê? Então faz todo sentido. Sim, nós precisamos experimentar as emoções. Como diria nosso amigo Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Agora, viver as emoções são maravilhosas, mas de que forma a gente está vivendo essas emoções? Então, e para estar no controle dessas emoções, é necessário algum tipo de treinamento? É isso que você fala na palestra? Quer dizer, as pessoas têm que... O cérebro, de certa forma, tem que pensar nessa direção, Rogério? Perfeito, perfeito. Essa é a grande notícia também. É possível, a semelhança de um treinamento, de um condicionamento físico, que você deixa o seu corpo físico saudável, né, desde que seja feito com forma equilibrada e com profissionais sérios. Critérios técnicos, exato. Não é? Dá também para trabalhar a sua mente, treinar a sua mente, os seus músculos emocionais e condicioná-los. E não é magia, não é autoajuda, não, é ciência. Há mais de 30 anos que eu estudo a mente humana, o cérebro humano, eu sou apaixonado por uma máquina poderosíssima que tem uma célula que nós chamamos de neurônio, aliás, uma não, em torno de 100 bilhões. E cada célula dessa, ela costuma se conectar com a outra de 1.000 a 10.000 conexões. Nossa. Então, olha a grandeza dessa máquina que nós temos aqui, que muitas vezes usamos tão poucos, né? Deixamos as pessoas usar a nossa própria mente. Né? Então, o nosso cérebro ele é poderosíssimo e ele é treinável. Hoje a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que mostra que sim, é possível começar a aprender, e não importa a tua idade. É possível reaprender, é possível ressignificar, é possível treinar. Então, e de forma profissional, de forma séria, de forma técnica. E aí, voltando para a sua pergunta original, mais de 90%, por exemplo, das depressões é possível ser curado sem você precisar avançar para uma medicação.
Não estou dizendo para a pessoa não procurar o seu médico, não estou dizendo para a pessoa não buscar... É uma questão também de medicina. Mas dá para prevenir, exato. Dá para não chegar até lá. Exato. Né? Dá para não chegar até lá. É bacana esse paralelo que você faz entre o condicionamento físico e o condicionamento emocional. Né? Até a gente estava conversando antes aqui, é exatamente isso, né, Rogério? É importantíssimo as pessoas se conscientizarem disso. É um treinamento, é isso. E é um treinamento focado, como eu te disse. É assim, com todo respeito à inteligência emocional, é um trabalho seríssimo do Goleman, que eu respeito muito, mas o condicionamento tem que estar alguns degraus acima. Porque mais que ficar buscando equilíbrio entre razão e emoção, que é muito fácil a gente falar, você tem que ser equilibrado, mas coloca a pessoa sob uma pressão. Imagina seu filho num estado febril, onde você pega no colo, chega num local médico e ninguém quer atender seu filho. É hora de ter equilíbrio? Não Desculpa, tem. não. Quem tem, é hora de você falar assim, na boa, né? Ou alguém vem salvar o meu filho, ou sei lá, vou chamar a imprensa, vou chamar a polícia, mas eu vou tomar alguma atitude. Exato. Então, assim, isso não te dá o direito, é claro, de perder a razão, no sentido de agredir fisicamente ninguém, nada disso. Mas o momento exige urgência. Então, condicionar emocionalmente é te colocar num estado de prontidão. O que eu quero dizer com isso? Os problemas não avisam quando vai acontecer. Amanhã vai morrer um ente querido, depois de amanhã você vai perder o emprego. Não, as coisas acontecem. 3 dias você vai ganhar na loteria uma bolada. Uma bolada. As coisas acontecem, as boas e as ruins, né? O tempo todo. Agora, a questão não é o que acontece. 98% das coisas que acontecem nós não podemos mudar. Agora, nós podemos mudar o quê? Como nós reagimos ao que acontece. Nossa percepção das coisas. Né? Perfeito. E ao mudar a percepção, a gente muda o quê? A nossa ação. E muda o nosso resultado. Porque nós somos o tamanho das nossas percepções. O Rogério está me presenteando aqui com um exemplar do livro Reflexões para Aquecer o Coração. Livro de autoria dele, né, Rogério? Sim. Já lançado há aproximadamente um ano. Quase um ano já. Está disponível nas redes sociais. Como é que as pessoas podem adquirir? Ainda não. Eu lancei os primeiros 1.000 exemplares, banquei os primeiros exemplares que vai para a nossa fundação, a Geração do Amor, que nós estamos lançando, né? Mas o pessoal tem pedido muito. Nós vamos estar colocando agora, o Eric está cuidando disso para a gente disponibilizar no nosso site novo, nosso portal. Em breve vai estar na nossa loja virtual, porque tem sido muito bem acolhido aí pelas pessoas, porque é um livro simples, dinâmico e que trata dessa questão da principal pergunta que tem na capa aí, né, que é o que eu acho que está faltando aí para o ser humano, né? Lá embaixo, na dúvida, né? Na dúvida, respondo o que o amor faria agora. Eu acho que de tudo que a gente está falando, a principal emoção que nós precisamos trazer de volta aí para o ser humano a essência é isso, né? Na dúvida, respondo o que o amor faria agora. Eu estava dando uma olhada muito rápida, uma folheada muito rápida aqui nas páginas, vou ler, claro, com bastante atenção, deve ser uma leitura deliciosa, deve ser bacana Gratidão, sobre isso. Mas, Rogério, duas frases que eu ouvi aqui. A primeira foi, felicidade é uma decisão. Uma decisão. E a seguinte é uma coisa, imagino que essa aqui seja mais de São Tomé, né? Crer para ver. Como é que é isso? A importância dessas duas frases. Nossa Senhora, isso é muito gostoso o nosso bate-papo. Vamos lá. Primeiro, eu descobri que a felicidade é uma questão de decisão, porque o nosso cérebro usa estratégias, tanto para estar feliz quanto para estar triste. E o trabalho é o mesmo, viu? Então, vamos escolher ser feliz. Dá o mesmo trabalho, né? Exato, mas vamos escolher ser feliz. O que eu descobri? Grande parte da infelicidade atual é porque as pessoas inverteram a ordem. Primeiro elas querem ter, para depois fazer e, se der tempo, ser. Então, o ter é um saco sem fundo. Como diria o filósofo Clóvis, que eu gosto muito, né? Barros Filho, o ter é um saco sem fundo. Você sempre vai precisar, você nunca vai ter tudo. Então, a tua régua sempre vai estar na necessidade. Isso. Né? Então, assim, nós temos que voltar para o ser. É ser mais fazer. O ter vem como consequência. Porque eu descobri, Rei, a diferença entre sucesso e ser bem-sucedido. Sucesso é conseguir o que você quer. Eu atendo multimilionários, pessoas extremamente que têm um sucesso enorme, mas são muito infelizes. Mas por que são infelizes? Porque esqueceram de unir com a felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Quando você une o que você conseguiu e querer o que você conseguiu, por exemplo, eu estou muito feliz aqui por estar hoje com você, porque para mim é um sucesso estar sendo entrevistado por uma pessoa da sua qualidade, do seu nível, porque eu sou um rio-pretense apaixonado, acompanho o seu trabalho e tenho o privilégio de conhecer sua esposa, porque, né? Enfim, da sua família. Para mim isso é um sucesso, eu estou conseguindo o que eu queria de estar aqui hoje. Agora, felicidade é querer estar aqui.
Isso. Então, quando você une essas duas coisas, você é uma pessoa bem-sucedida e é uma pessoa do ser. Talvez a gente não vai ser o homem mais rico do cemitério, mas nós vamos ser um dos mais felizes. Vai ter pouca importância ser o mais rico do cemitério. Mas nós vamos ser um dos mais felizes, nenhuma, né? Não é? Mas vamos ser um dos mais felizes. Porque a gente uniu, conseguiu o que a gente queria, mas querer o que a gente conseguiu. Então, essa colocação, felicidade é uma decisão. Por quê? Porque eu descobri que a verdadeira felicidade é quando você não precisa de um motivo para ser feliz. As pessoas, e eu descobri também que infelicidade custa muito caro. As pessoas precisam ter mais coisas para anestesiar o seu nível de desespero pelo vazio existencial que tem sentido ultimamente. Então custa caro. E pessoas que lidam com o consumismo, descobriram isso e ganham muito dinheiro com isso. Algumas indústrias têm ganhado muito dinheiro com isso. E o crer para ver, né? Aí a gente tem que se remeter ao grande mestre, né? Jesus Cristo, isso. Independente das questões religiosas, mas o grande líder, o grande mestre que me inspira todo dia. Quando ele remeteu ao crer para ver, nós estamos falando de empreendedorismo, de visão de futuro, porque se eu precisar tocar para ver, qual é o meu valor, qual é o mérito? Por exemplo, as grandes realizações, por exemplo, esse prédio aqui um dia foi um sonho na cabeça de alguém. Exato. Primeiro ele precisou crer na sua mente, fazer, para depois ver, ter. Né? Então, assim, o crer para ver, é claro que não é um crer assim ilusório, sem você ter algo plausível. O coach trabalha, inclusive, com um plano de ação. Mas se você não desenvolver a sua visão, se você não trabalhar a sua... o nosso amigo Einstein já dizia, imaginação é mais importante que conhecimento. Imaginação é tudo. As pessoas estão parando de trabalhar a sua imaginação. Isso vem bem ao encontro do condicionamento emocional, essa coisa. Tem tudo a ver. Por isso que eu estou, assim, é muito pertinente o que você tem me perguntado, porque está totalmente ligado com a nossa proposta. E aí eu quero te falar uma coisa, se você me permite, que eu tenho certeza que você vai ficar tão feliz quanto eu estou. Eu criei uma metodologia, que é a reprogramação neuroemocional, que é a RNE, que nós vamos falar daqui um pouquinho, e um conceito, que é o condicionamento emocional, que não existia no mundo. Pela primeira vez na história, um brasileiro criou uma ciência, uma metodologia de desenvolvimento humano e recebeu a patente americana. Porque a hipnose, o coaching, a PNL, essas ciências todas, a psicologia tradicional, nasceu lá no berço americano. É a primeira vez que um brasileiro riopretense criou uma ciência que, se Deus quiser, vai marcar a história no planeta, vai salvar muitas vidas, né? E um conceito que, com todo respeito, está alguns degraus acima da inteligência emocional. Porque esse do condicionamento, qualquer pessoa pode atingir. Enquanto inteligência é uma habilidade, que não é para todos, a gente sabe, inteligência no sentido formal. Certo. É uma capacidade que a pessoa precisa ter um nível de cultura desenvolvida. O condicionamento não. Dá para trabalhar com um doutor, como com uma pessoa semi-analfabeta, porque nós estamos falando da emoção dela. E aí nós somos todos iguais. E eu tenho a impressão que, vê se eu estou certo nisso que eu vou dizer agora, em relação à palestra de hoje, vai servir como uma espécie de um aperitivo para o seminário marcado para agosto, que você vai se aprofundar mais em temas como essa técnica, Perfeito. Esse critério, né? Que você desenvolveu sobre essa questão. Esse seminário é perfeito. A palestra é um tira-gosto, mas é claro que a ideia é trazer pelo menos assim eu gosto muito, quando nas minhas mensagens falo assim, olha, o pior já passou, o melhor está por vir, existe um caminho, né? Existe um caminho. Eu acho que a intenção final de todas as minhas palestras é que as pessoas saiam de lá com alguma decisão tomada. Tá? De repente, se ela quiser avançar na decisão, o seminário Desafio Supremo Hora da Virada é o segundo que nós vamos estar fazendo, graças a Deus. O primeiro foi um grande sucesso. Ele é um seminário de 2 dias. Sábado é o Desafio Supremo, ou seja, qual dor, ou quais dores, ou quais desafios que você está passando na sua vida. E domingo, a hora da virada. Como fazer a virada, emocionalmente falando. Então, assim, porque o ser humano ele aprende de 2 formas. Forte impacto emocional e repetição. É claro que em apenas 2 dias eu não vou conseguir, de repente, ajudar uma pessoa a mudar o restante da vida dela de algo que talvez faz 20, 30, 40 anos. Mas eu consigo o quê? Trazer para a luz. Então lá a gente usa a metodologia RNE. A gente precisa fazer uma reprogramação neuroemocional. Ou seja, programada ela já está. Então nós precisamos trazer para a luz e ajudar ela a reprogramar. Rogério, as pessoas são suscetíveis a isso? Elas entendem essa mensagem ali?
já tentam embarcar nessa lição, nessa missão. Como é que é isso? Porque eu procuro falar uma língua, eu costumo dizer assim, as melhores soluções são as mais simples. Eu sou do povão, então eu gosto de falar uma linguagem simples. Então lá tem DJ, tem telão, tem música, é uma delícia, né? São ferramentas para ajudar as pessoas. Sim, forte impacto emocional. Exato. E entende porque a gente fala a linguagem humana, de emoção para emoção. Porque só muda os endereços. Nós somos muito parecidos na essência, né? Sim. Então, assim, o primeiro dia nós trazemos para a luz assim, a situação da pessoa que está sendo adiador. Porque, veja, Rei, perdedor e vencedor termina com qual palavra? Dor. Então vai doer. Agora, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A gente trabalha assim, ó, quais dores a gente está adiando e não sabe? Porque às vezes nós temos traumas emocionais de 5 anos de idade, 7 anos de idade, a gente não sabe, nem lembra mais. Mas está aqui na memória emocional. Primeiro dia, trazer para a luz quais são as dores que está talvez te segurando, te prendendo. Ok, traz para a luz. Segundo dia, como fazer, porque não adianta também só trazer o problema e não mostrar a solução. A ideia do seminário é isso, trazer para a luz essas questões que possam estar escondidas, perdidas em algum canto da memória aí das pessoas. Mas não tenha dúvida. Por que eu não consigo? Por que mesmo sabendo que a comida, excesso está me fazendo mal, eu não consigo fazer uma dieta? Pois é, todo mundo sabe que tem que fazer, né? Por que eu não consigo, às vezes, parar olhando para o maço, olhar sabendo que aquilo me faz mal, continuo fumando? Por que eu não consigo fazer a minha esposa feliz? Por que eu não consigo parar de gritar com meus filhos? Por que eu não, enfim, por que eu não consigo lidar bem com o dinheiro? Mesmo me esforçando, mesmo me empenhando? São perguntas que muitas vezes ficam sem resposta. Por que eu fui abusado sexualmente? Por que minha mãe me abandonou? Enfim, são porquês sem respostas. E que a pessoa às vezes carrega e vai machucando ela ao longo do caminho. E ela se torna então um adiador. Porque, como diria o Freud, o Rei, o ser humano ele faz tudo para evitar a dor e obter prazer nessa ordem. E a dor emocional, ela machuca muito. O segundo dia é a hora da virada. Trouxemos para a luz. Agora, como fazer essa virada? Essa é a ideia do seminário, Desafio Supremo, a hora da virada. Bacana. Para participar do seminário que vai ser, eu estou com as datas... 5 e 6 de agosto. 5 e 6 de agosto. No IP Parque. As pessoas já podem se inscrever, tem algum mecanismo para fazer isso? Está acabando o ingresso, bora! Que bom. Aliás, é porque a gente procura também limitar as vagas para ter um aconchego melhor. Então, assim, está acabando os ingressos, graças a Deus, já está um sucesso. Se você me permite, nós temos o nosso site, né? Por favor. www.desafiosupremo.com.br ou pelo telefone 3353-9444. 3353-9444. Fala que assistiu aqui o programa e fala, ó, eu quero uma condição especial aí. Tá né? certo, tá certo. É justo, né? E para a palestra de hoje, aí não há necessidade de ingresso nenhum, mas há necessidade de as pessoas se cadastrarem, né? Para a gente garantir esse... Por gentileza, é gratuito, mas é importante. Isso. Até porque também lá nós vamos sortear livros também, vamos sortear alguns brindes assim. E o cadastro é bacana, até para a gente poder depois, para quem tiver interesse, é claro. A gente tem muito conteúdo gratuito, em vídeo, em PDF, que nós gostamos sempre de estar fornecendo para as pessoas, porque eu acho que é fundamental. Conhecimento uma boa oportunidade para as pessoas se dedicarem a ela numa terça-feira à noite. Certamente não vai ter muita coisa para fazer em casa, ficar vendo televisão, coisa assim. Aliás, a televisão é um dos grandes ladrões de tempo. Você está falando agora há pouco sobre a importância das pessoas se conectarem, né? Não perderem tempo, né? Administrarem bem o seu tempo, né? Existem muitos ladrões de tempo, não é isso? Tá cheio, né? Tá cheio. E assim, se a pessoa não tem 1h30 ou 2 horas para ir no Rio Preto Shopping para assistir uma palestra que pode mudar o restante da sua vida, talvez ela não está tendo uma vida e não está sabendo. Né? Então, até porque eu escuto às vezes alguma coisa assim, Rei, mas minha vida já está muito boa. Ótimo, nada é tão bom que não possa tornar excelente. Pode ficar melhor, exato. Nada é tão bom que possa tornar excelente, né? Quando a pessoa já acha que ela não precisa melhorar nada, é o começo do fim. É o começo do fim. Porque precisa. Né? Então, e é uma delícia, nossas palestras sempre são muito interativas, a gente gosta muito de gente, né? Nós gostamos, o slogan do nosso grupo, né, do Grupo Rogério Martins nós acreditamos nas infinitas possibilidades do ser. Nós amamos o ser humano. Eu tenho a crença que não tem nada perdido, não. A maioria das pessoas são pessoas como nós, como você, como o Eric, o Bruno, a Fernanda, enfim, pessoas do bem, pessoas da luz. A maioria são pessoas que estão no bem, são de luz. É que, infelizmente, é o que você falou, isso não vende.
ainda não vende, né? O que vende é coisa ruim, mas é importante que se traga algumas alternativas e dizer, não é bem assim, a coisa não está assim, né? É possível reverter isso, né? Sem dúvida. E é necessário, mais Bacana, do que nunca, né? Sem que haja, de sua parte, nenhuma preocupação em relação a isso, a questão religiosa, etc. Eu percebo que não, né? Que você é muito científica essa questão toda, né? Mas você citou alguns exemplos, algumas atitudes que nos aproximam muito do cristianismo, de Cristo e de outras correntes, por exemplo, de Buda. As pessoas são o desapego, enfim, a organização. Isso tem muito a ver, né? Assim, nós não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. Isso. Em que pese que como coach LPC e como ser humano que sou, eu tenho a obrigação de respeitar todas as crenças, Claro. inclusive a falta delas, mas eu peço permissão realmente para mencionar Jesus como meu grande mestre, Deus, o nosso Criador, independente da religião, mas a religiosidade, a espiritualidade, eu acho que é importante para as pessoas. Falta isso também, nós nos reconectarmos com a nossa essência. Todas têm. Eu acho que a religião que torna o ser humano melhor, ela é a melhor para você. Claro. Né? O que eu não gosto muito do conceito religioso, quando ele segrega. Isso. Agora, quando ele une, é maravilhoso. Deus está em todos os lugares do bem. Né? Então, assim, eu tenho... postura ecumênica, né? É isso que tem que acontecer. Exato. Então, eu tenho um privilégio, nos meus cursos, eu recebo pastores, padres, vários espíritas, porque a gente não fala da religião em si, nós falamos do amor. E o amor, ele é universal. Né? Isso é essencial. Essencial. Aliás, a gente não está numa torcida de campo de futebol que tem que torcer por verde ou por Deus. branco, não tem nada disso. Né? Eu descobri, Rei, com a maturidade, que a diferença que é o legal. Lá em casa eu tenho 4 mulheres, né? 3 filhas, aliás, se você me permite, a minha do meio hoje está fazendo aniversário. Puxa, parabéns a Letícia, beijo, 17 aninhos, meu bebê. E eu vejo assim, cada filha é de um jeito. Né? É impressionante, fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Então eu descobri que se a gente tratar as pessoas de forma igual, você vai ser injusto. Sim. Eu acho que o princípio de justiça tem que ser o mesmo, mas você tem que tratar pessoas diferentes de forma diferente. Em casa é claro isso. Se eu tratar minhas 3 filhas de forma igual, 2 vão sair prejudicadas. E assim é com todas as pessoas com quem a gente se relaciona. Perfeito. Né? E você citou uma palavra que eu prego na minha vida e na minha empresa. Eu não acredito muito na democracia, eu acredito na meritocracia. Isso. Porque, para mim, Deus ele pratica a meritocracia conosco. Mérito para quem tem. Como diria Einstein, jogou uma bolinha vermelha na parede, não vai voltar azul, vai voltar vermelha. Então, o plantio é livre. Isso é bíblico. Mas, ok, não, vamos falar da ciência. Tá, a ciência já provou isso também. Tudo é energia. Nós somos energia. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é ciência, isso é religião, isso é a lei natural das coisas, né, Rei? Rogério, deixa eu colocar uma coisa só. Como eu já imaginava, o nosso tempo acabou muito rapidamente, porque eu sabia que ia acontecer isso. Toda vez que a conversa é boa, assim, o tempo passa depressa. Ai, que pena. Mas vamos combinar que você fica convidado para voltar outras vezes aqui ao nosso programa, para a gente continuar conversando, para continuar partilhando com essas pessoas conceitos tão importantes, tão relevantes quanto esse que a gente conversou. Queria agradecer muito a sua presença. Honra. Reafirmar o convite às pessoas comparecerem hoje às 19 horas no Rio Preto Shopping para assistir essa palestra, não é? E desejar sucesso a você em mais esse empreendimento, mais essa empreitada, tá certo, Rogério? Muito obrigado pela sua presença. Gratidão. E volte sempre, combinado? Gratidão, volto com o maior prazer, gratidão, viu? E só relembrar, né? O pior já passou e o melhor está por vir. Não está acabado até que a gente vence. A gente diz a hora que acabou, né, Rei? Sem dúvida. Bora lá, bora reacender a chama da esperança, da fé, da crença, que tá tudo certo. O pior já passou. Isso Vambora. É um bom momento para dizer isso, nesse momento de delicadeza econômica que o Brasil está mergulhado já há mais de ano, aí, etc. É importante falar sobre isso. Vambora, né? Obrigado, viu, Rogério? Eu que agradeço, querido. Gratidão. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos e tchau, pessoal.